Mateus 19:24, Jesus disse: quão difícil é para aqueles que confiam em suas riquezas entrar no reino de Deus. Pegamos esse texto e automaticamente a gente faz o quê? Mira ele nas pessoas que têm um alto padrão de vida, pessoas que têm um poder aquisitivo financeiramente falando muito elevado. Jesus também direcionou ele para as pessoas menos favorecidas, ou seja, é para todos, para o rico e para o pobre. Pessoas menos favorecidas tendem a falar essas palavras: olha, se eu tivesse, se eu pudesse, eu faria. Às vezes conhecemos pessoas que passam por dificuldades financeiras e às vezes a questão de um alimento, a questão de um investimento. E às vezes a pessoa, por não ter um padrão elevado de vida financeiramente falando, ela coloca como barreira: olha, se eu tivesse condições, eu ajudaria fulano, e se eu tivesse, eu compraria cestas e cestas básicas. Mas na verdade o que Cristo espera é que nós sejamos fiéis no pouco, para que no muito o Senhor possa nos honrar. Por exemplo, se essa pessoa precisa de uma cesta básica, você não tem condição de comprar uma cesta básica, mas será que você não pode pegar 1 quilo de arroz que você tem em casa, ou às vezes 5 quilos de arroz que você tem em casa, divide pela metade, reparte com esse irmão, reparte com essa pessoa? Eu estou usando essa questão do alimento só para exemplificar e você entender o que Deus espera de você. Que a sua fidelidade seja agora, no pouco, da forma que você está. A riqueza do pobre é: se eu tivesse, eu faria. Então, ou seja, ele coloca o coração dele naquilo, que se ele tivesse, naquela riqueza, se ele tivesse, ele poderia fazer. Então não seria diferente do rico, porque às vezes o rico tem e não quer ajudar de forma nenhuma, mas às vezes o pobre tem pouco e não quer ajudar com o pouco que tem. Diz: se eu tivesse, eu faria. E o rico às vezes diz: eu tenho, mas eu não faço. Então esse texto está falando dos dois, porque os dois possuem as suas riquezas. A riqueza do rico é ter e não ajudar. A riqueza do pobre é ter pouco e não querer dividir, às vezes até com medo de que falte para ele mesmo. Mas será que o Senhor não o manteria? Porque a palavra diz também: nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então o texto não está se referindo somente àqueles que têm riquezas, até porque nós temos o exemplo de José de Arimateia, que era um homem rico, poderoso, usou sua influência para conseguir o corpo do nosso Senhor Jesus e conseguir sepultá-lo, e esse mesmo também foi aquele que cedeu a sepultura para que Cristo tivesse um túmulo e um enterro digno. Então fica essa mensagem para você: seja fiel agora no pouco. Se você tem muito, seja fiel. Se você tem pouco, também seja fiel, e não tenha medo de faltar para você. Ajude com o que você tem.